Olá, estamos de volta para falar um pouquinho sobre a Babilônia. Vamos lá? Então, a Babilônia. A Babilônia foi um império que deu origem ao primeiro código de leis da história, sabia? Muito bem. Eles tiveram um rei muito importante chamado Rei Hammurabi, e é dele justamente que tem o nome de Código de Hammurabi. O que esse código falava? Era uma espécie de código civil da época. Ele falava sobre tudo, sobre partilha de bens, falava sobre questões ligadas a casamento e divórcio, a morte, enfim, a diversas situações ligadas ao que a gente chama hoje em dia de direito, né? Direito civil, direito das pessoas, por exemplo, né? Muito bem. Isso ocorreu durante o chamado Primeiro Império Babilônico. Quando é que ele começa? O Primeiro Império Babilônico ocorre por volta de 1900 a.C. E é durante o governo de Hammurabi que se estabelece esse chamado Código de Hammurabi. O governo dele vai de 1792 a 1750 a.C., tá? Hammurabi reuniu as leis em vigor na época em um único código conhecido como Código de Hammurabi. Esse conjunto de leis registradas em escrita cuneiforme é considerado o primeiro código legal escrito. É verdade. E, inclusive, esse código ele se encontra num museu da Europa bastante conhecido, que é o Louvre. Tá? O museu do Louvre abriga o famoso Código de Hammurabi. Muito bem. Entre essas leis, tem uma outra chamada de Lei de Talião, ou Princípio de Talião. Vocês já devem ter ouvido falar do Princípio de Talião, mas com outro nome, em outro livro também bastante conhecido, que é a Bíblia Sagrada. Na Torá, né, no livro da lei, lá na época de Moisés, tinha um princípio que se baseava no seguinte: olho por olho, dente por dente. Né? Então, dentro desse código de leis, tem mais ou menos esse princípio. O princípio da lei de Talião é igual. Se você fizer mal a alguém, esse mal deve ser cobrado na mesma medida de você, que era a ideia de justiça da época, certo? Uma ideia totalmente estranha ao nosso mundo de hoje, né? Que é um mundo que se baseia em justiça, pelo menos do ponto da lei. Uma civilização que de fato quer ser moderna e civilizada, ela não pensa em vingança. A vingança aqui era o tempero da lei, era a vingança. Você cobrar na mesma medida da pessoa que ofendeu. Isso não é justiça nos nossos tempos, é outra coisa. O nome disso é vingança. Muito bem. O Código de Hammurabi, assim como os livros da lei do chamado Antigo Testamento, os livros da lei lá, a Torá, aliás, desculpa, elas tinham esse pressuposto, que se baseavam na cobrança imediata daquilo que era devido a uma pessoa que fez mal a outra, né? Muito bem. Durante o governo de Hammurabi, a Babilônia tornou-se um dos maiores centros comerciais do mundo. Isso explica a lei. Por que a lei ela foi tão importante? Por que ela foi criada nesse contexto e nesse local? Porque é justamente o local onde se desenvolvia o comércio com muita velocidade. E a lei ela precisava ser um pouco mais dura na época. Foi a forma que eles encontraram para poder aplicar a lei e coibir excessos por parte de quem cometia crimes, né? Então foi a forma que eles encontraram para a época. E por ser uma cidade muito rica, que tinha um movimento muito grande de comércio, um movimento muito grande de riqueza. A Babilônia era realmente uma cidade que era a capital de um grande império e que transitava com muita riqueza e que vinha gente de todas as partes do mundo, né, do mundo antigo, para estabelecer comércio lá. E era uma cidade aparentemente muito livre e que num determinado aspecto incomodava outras religiões. Não é à toa que ela é citada de maneira muito pejorativa na Bíblia, né? Porque era um local de muitos excessos, onde havia muita bebedeira, onde havia muito desregramento, a prostituição era algo livre, totalmente aberto.
Então isso incomodava muito por exemplo, algumas religiões. Por exemplo, a religião dos hebreus, né, que era toda baseada em regras, muito conservadora. Vamos usar esse termo, né, que é um termo que está na moda, muito conservadora, né? Então isso é importante compreender. Vamos lá, que mais? Dentro desse cenário do mundo babilônico, você vai ter outra civilização que são os assírios. Os assírios são uma civilização também muito conhecida na Bíblia, inclusive tem uma passagem bíblica no livro de Jonas que fala sobre isso. Deus tinha mandado Jonas para ir até Nínive, que era uma cidade-estado dos antigos assírios, para poder evangelizar o povo. E ele correu, ele desobedeceu às ordens de Deus. Eu não estou aqui para fazer juízo de valor do Jonas e muito menos de Deus. A questão aqui é outra. Pensa comigo. Como é que um profeta iria desobedecer a um Deus todo-poderoso para não ir fazer a sua vontade numa terra, por exemplo, que era idólatra? É porque o que eles faziam com profetas de outras religiões era algo terrível. Então, é só para a gente entender o porquê que Jonas se negou a fazer a vontade de Deus. Porque do ponto de vista material, não era muito saudável ir até esse povo e tentar pregar a eles, porque eles iam fazer coisas terríveis com Jonas. Então era preferível cair sobre a cólera de Deus, desobedecer a Deus e ser punido severamente por Deus, do que enfrentar essa gente. E aí o Jonas, vocês conhecem toda a história de que ele caiu no mar e daí ele foi engolido por um grande peixe, não fala baleia, diz um grande peixe, que depois o regurgitou na praia, né? Muitas coisas aconteceram e o Jonas estava irredutível e não queria obedecer a Deus de jeito nenhum. Por quê? Porque não era algo muito simples ir até essa cidade, porque eles tinham uma cultura muito forte e muito sólida. Você demover eles de uma ideia que eles tinham não era uma tarefa fácil. Então é importante a gente compreender isso. A Bíblia é interessante para você fazer essas deduções sobre a história, tá? Não estou julgando se é verdade ou mentira, apenas para a gente poder compreender a lógica. Muito bem. O que tinha de importante com os assírios? Grandes reis, grandes cidades, reinos, um império extremamente esplendoroso e poderoso, e que costumava utilizar o poder o poder e a violência para dissuadir qualquer inimigo de enfrentá-los. Então, por que eles usavam de tanta violência contra as pessoas? Justamente para ninguém querer enfrentar eles. É uma característica. Para você ser respeitado, você usa de violência extrema contra as pessoas. Isso inibe a ação a ação contra você. Então, isso dissuadia qualquer possibilidade de alguém querer enfrentá-los, porque já sabia como é que ele era. Um dos generais reis mais temíveis dos assírios, um deles é o famoso Cambises. O Cambises, ele era realmente Cambises o Louco. Só para vocês terem uma ideia do que ele representava, Cambises, quando eles invadiram o Egito, há pouco tempo tinha falecido o faraó. E vocês sabem que eles têm toda uma crença sobre a ideia de que o faraó, ele reencarna. Ele pega, ele sai, o corpo dele deve ser preservado justamente porque ele volta à vida. Ele tirou a múmia do faraó de dentro do sarcófago e desafiou a múmia em praça pública, colocou o corpo no meio da praça e chamou a todos os egípcios e desafiou a múmia a acordar. Aí ele disse: você não vai acordar não? Ele pegou um chicote e chicoteou a múmia, e bateu na múmia chicotadas até não restar pedaços do corpo do faraó. Ficou em pedaços, né? Imagina a cena. Por quê? Porque ele queria que o faraó acordasse para enfrentá-lo, né? Enfrentá-lo. Então ele tinha um total desprezo com a religiosidade de outros povos. Era uma maneira de você fazer com que o mundo das pessoas, o imaginário delas, fosse destruído, é acabar com a possibilidade dela acreditar naquilo que ela acredita. Então eu vou pegar o Cristo Redentor e vou destruí-lo, né? Transformar em pó, vou acabar com Deus de vocês.
Seria mais ou menos isso. A mesma coisa, quando ele chegou a Jerusalém, ele pegou, foi até o templo e bebeu nos cálices sagrados. Na Babilônia, quando ele esteve, não tem a história do touro, o touro que o touro, ele é símbolo de virilidade, de força, né? E de grande poder, um touro. Eles mataram um touro sagrado e deu como alimento para os soldados. Cambises realmente ele era louco, ele desafiava realmente as religiões dos locais que ele chegava e enfrentava. Nós temos os caldeus, que são um povo muito próximo, por exemplo, dos hebreus antigos, né? Os antigos caldeus. Vamos lá, para a gente fechar esse pequeno vídeo falando sobre eles. Por volta de 610, os assírios foram derrotados pelos caldeus, povo que habitava a região central da Mesopotâmia. Uma coisa que eu quero que vocês entendam. Todos os impérios, eles tinham início, meio e fim. Então, quando eles chegavam em curva descendente, estavam com um exército combalido, eles eram destruídos e conquistados por outros povos. Isso sempre aconteceu. Aconteceu inclusive com os hebreus, que em determinado momento, quando tiveram cidades, tiveram castelos, tiveram reis, os reis também caíram diante dos babilônios, inclusive, né? Dos babilônios, inclusive. E aí nós vamos ter aqui, os caldeus estabeleceram-se na Babilônia e eles fundaram o segundo império babilônico. Só que engraçado que o império não foi fundado por babilônicos em si, foram fundados pelos caldeus. E é durante o período dos caldeus aqui que nós vamos ter a figura de Nabucodonosor. O período, por exemplo, de conquista do reino de Israel, né? Que eles vão ser levados lá e vão ficar durante 40 anos em cativeiro na Babilônia. É durante o governo de Nabucodonosor. Os caldeus têm uma proximidade muito grande com os semitas, por isso que eles foram tão pacientes, por isso que, de certa forma, eles foram tão assim coniventes com a questão, por exemplo, religiosa, né? E você vai ter todo o livro de Daniel que fala sobre isso, né? Ezequiel, se eu não estou enganado também, Ezequiel e Jeremias. São os 3 profetas que estiveram naquela época, né? Você vai ter as lamentações de Jeremias, né, sobre a queda. Você vai ter o Ezequiel falando sobre o futuro, né, o futuro próximo do reino. E você vai ter o Daniel falando sobre a humanidade toda. É a primeira vez em que aparece, por exemplo, lá no Antigo Testamento, alguma coisa mais sólida em que Daniel mostra como vai ser o futuro da humanidade, não apenas o futuro de Israel, né? Ele começa a prever, a ter sonhos e o próprio Deus vai mostrando para ele coisas que irão acontecer ao longo da história da humanidade. Também não estou fazendo um juízo de valor que é verdade ou que é mentira, apenas para a gente compreender que isso era uma prática, você ter pessoas que adivinhavam, que tinham sonhos, que tinham capacidades, por exemplo, de controle, de telecinese e de magia, já existia na época do Império Babilônico, né? Pessoas que desvendavam sonhos, pessoas que tinham habilidades extrasensoriais, como alguns gostam de estudar a respeito disso, já era algo comum e já era um conhecimento partilhado em vários lugares do mundo. A própria ideia, por exemplo, de história, a própria ideia, por exemplo, de ciência, contribuiu muito para a humanidade naquela época. A matemática, os babilônicos eram extremamente competentes na arte de construir, na arte da matemática e na arte de entender os astros, né? De entender o universo. Já naquela época, já não existia pessoas que sequer imaginassem que a Terra fosse plana. Sempre imaginaram a Terra como redonda, como parte de astros, em que você tinha assim, um sistema solar complexo e que o universo era muito mais do que alguns povos imaginavam. Então, naquela época, já tinha pessoas com inteligência muito superior a muitos que existem na nossa era, se é que vocês me entendem. Então, é muito, muito importante, por exemplo, ter noção da importância que os povos da Babilônia, esses povos que nós acabamos de falar no primeiro e no segundo vídeo, têm para a humanidade. Espero ter ajudado vocês até aqui nessa questão, e aí a gente vai continuar falando um pouco sobre a questão de como era a ideia de liberdade, de escravidão, né? O comércio
e, sobretudo, a questão da religiosidade, que a gente vai colocar falar um pouquinho mais no nosso próximo encontro. Até lá!